Cabum. É. Um momento histórico, né? Mais um comparável, eu acho, à prisão do Lula. Existe um antes e um depois da demissão do Moro, com as palavras do Moro, considerando o que ele disse nesse pronunciamento da demissão. Inacreditável, né? Transparente, revelador, tom certo, disse as coisas certas, porque não fez acusações que estivessem fora da alçada dele, são todas relativas ao trabalho dele e a esta manobra do Bolsonaro para substituir não só o diretor-geral da PF, mas também os superintendentes da PF no Rio de Janeiro, que tem o interesse direto dele, em Pernambuco, não sei porquê, mas é de uma gravidade impressionante, e aqui a gente tem que conversar sobre o durante e o depois, né? O Bolsonaro, a julgar pelas palavras do Moro, não há por que pôr dúvida, né, não, em relação a elas, não. O Bolsonaro cometeu crimes. O crime, a começar pelo crime de falsidade ideológica e prevaricação, ao publicar no Diário Oficial uma exoneração como se o Moro tivesse participado. Como se o Maurício Valeixo tivesse pedido, né? Também foi divulgado pela SECOM. O Jair Bolsonaro cometeu o crime de responsabilidade, especificamente de obstrução de justiça. Sim, talvez seja o mais grave de todos. Não, olha, a falsidade ideológica é muito grave. Eu sei, mas Diário Oficial da União. Não, Diário Oficial da União. Sim, isso é muito, que a obstrução de justiça remete. Mas a obstrução de justiça, no caso de obstrução de justiça, ele cometeu este crime. É importante que se diga, não ao tentar mudar o diretor da PF, porque isso, goste-se ou não, é um direito dele. Sim. Ele cometeu o crime de obstrução de justiça ao querer mudar o diretor da PF. Isso é um dado importante, para informar-se e segurar investigações, inquéritos que correm no STF, relativo, obviamente, aos filhos dele. Não, houve uma referência explícita do Moro a ter acesso a relatórios da PF, relatórios da investigação, e de poder telefonar para o sujeito. É isso que eu estou dizendo. Um ajuda o outro aqui, a lembrar. Eu sei, é porque... São 40 minutos de discurso. Veja, além disso, ele disse explicitamente ao Moro que precisava de alguém para quem ele pudesse ligar. Queria ter acesso a relatórios da inteligência da PF. Veja, isso já é um fato grave, Diogo, de obstrução de justiça em si. No entanto, o que ocorre neste momento é que não há garantia de que ele não continuará no seu crime, a perpetrar esse crime, ao nomear um diretor da PF que concorde com o que o Moro não concordou, certo? E superintendentes. Com um agravante, a preocupação dele era relativa a inquéritos que estão no STF. Então, não era para investigar algum fato de rachadinha no Rio de Janeiro. Não, no Supremo, né? Que já, sim, isso agrava, né? Ainda que seja para interferir numa investigação de roubo de supermercado. Porque são crimes cometidos durante o mandato, quer dizer, são crimes do passado dele que ele quer esconder, né? Exato. Agora, além disso, quer dizer, eu insisto nessa tecla, existe a perspectiva de continuidade da ação delituosa, o que é inimaginável que um presidente da República possa fazer isso. Então, assim, o crime já foi cometido, na verdade, quando ele substituiu o Valeixo, ou quando ele pensou em substituir o Valeixo, fez pressão para substituir o Valeixo, já houve o crime, né? Não, o crime já houve o cometimento do crime. Eu só estou chamando a atenção para esse fato. Outro problema, existe outro problema que é a continuidade da ação delituosa. Claro.
Entende? Que isso eu acho que ninguém chamou atenção para isso, mas é preciso que se chame. Porque não há nenhuma garantia, aliás, pelo que se diz, pelos nomes que circulam, né? O Joé já cravou que será o tal do Ramagem, né? E é cupincha dele, né? Era o sujeito que, segundo o Bebiano, falecido Bebiano, estaria montando uma BIM paralela. Ou foi mencionado, foi mencionado nesse âmbito da BIM paralela. Foi mencionado nesse contexto. Não estou acusando o Ramagem, mas ele foi mencionado nesse contexto. E agora, se ele vai ser o diretor da PF, quem garante que, né, a coisa não continuará, visto que a PF não é o nome que a boa PF aprecie. Você também tem a perspectiva de um ministro da Justiça ser o Jorge Ramos, né? Jorge Oliveira, que também tem ligações muito estreitas com o governo e com a família Bolsonaro, família Bolsonaro. E esta é uma família que está sob investigação. E esse Jorge Oliveira, então, será o quê? Estará sob o guarda-chuva dele a PF? Olha, o governo acabou. Acabou. Não tem. Ele pode se arrastar. Acabou e a gente não tem tempo. Essas são as duas questões graves, né? Porque acabou e, ao mesmo tempo, a gente tem uma pandemia que tem de ser enfrentada por um governo. A gente precisa de um governo. O Brasil precisa de um governo. Não dá para ficar arrastando um processo de impeachment por meses e meses. O Brasil precisa de um governo. O único governo possível é o Mourão. Neste momento, é imprescindível que haja uma pressão dos militares sobre o Bolsonaro, para que ele peça o boné, vá para casa, e porque o Brasil precisa já de um presidente da República, de um ministro da Saúde, de uma PF. O caminho mais rápido seria a renúncia. Eu acho que se o Bolsonaro tiver um pouco de hombridade, ele pede renúncia, porque fato é fato, não é versão. Não, confiar na hombridade dele eu não confiaria. Na pressão externa, talvez. Então, no caso, se ele tivesse, não tem. Agora, por quê? Porque é o caminho mais rápido e menos doloroso, mais indolor. Porque, como você mesmo disse, o país precisa de um governo urgentemente. Já, né? Veja o comportamento de dólar, bolsa. O país está derretendo, já estava derretendo antes, agora vai derreter ainda mais. Agora, e aí vamos ao segundo aspecto. Um pilar foi derrubado no governo, que era o Sérgio Moro. O outro pilar é o Paulo Guedes. Já há ministros insatisfeitos e perplexos com a fala do Moro, com o que está ocorrendo. Né? A próxima que estava na lista do gabinete do ódio por exemplo, a Tereza Cristina, ministra da Agricultura, que vem fazendo um excelente trabalho. Em relação a ela, em relação ao Guedes, talvez valha o discurso que você fez agora sobre a hombridade. Né? Se houver um pingo de hombridade, ouvindo o que o Moro falou, essa gente tem que ir embora. Não está descartado neste momento, exatamente, não está descartado neste momento que haja uma demissão, digamos, quase que coletiva. Uma debandada. Uma debandada, você entende? Outro aspecto que você tocou, que eu acho importante, é o seguinte, e os militares? Os militares são também um ponto de sustentação importante. Eles estão segurando a onda do Bolsonaro. Né? Agora, como assim? Os militares são todos favoráveis à Lava Jato, sempre defenderam a Lava Jato, o generalato, né? Já foram incomodados, houve já um mal-estar geral quando o Bolsonaro sobe na caçamba em frente à manifestação golpista e faz aquela pataquada, aquela presepada. Já criou-se ali uma situação. Né? Claro. É possível que algum desses militares tenha sabido dessa pressão indevida do Bolsonaro sobre o Moro para substituir o diretor-geral da PF tenha ficado calado. Nesse caso, ele é cúmplice do Bolsonaro e não vai fazer pressão e tem de sair junto com o Bolsonaro imediatamente. Mas eu tenho certeza que a cúpula militar não sabia,
que tenho certeza absoluta que está incomodadíssima com essa situação e quer encontrar uma solução. O ministro da Defesa se reuniu com os comandantes de Exército, Marinha e Aeronáutica para emitir aquela nota, que é uma nota cujo subtexto a gente leu, né? Mas foi uma reunião complicada, né? Porque houve um grau de perplexidade ali, era muito grande. Pegaram as Forças Armadas e enfiaram numa porcaria que ela não tem nada a ver com isso, né? Claro. E agora tem esta outra porcaria revelada pelo Sérgio Moro. O Sérgio Moro, a fala dele, como você falou, foi tranquila, né? Mas ele saiu disparando. Foi tiro com silenciador, você entende? Mas foi tiro. Foi tiro. E conhecendo o perfil do Sérgio Moro, sabendo o que ele fez na Lava Jato, conhecendo o procedimento do Sérgio Moro, além do fato que ele é crível e as pessoas ouvindo o discurso dele acreditam no que ele diz, eu tenho certeza que, além disso, se for necessário, ele pode provar e demonstrar tudo o que falou nesse pronunciamento. O Bolsonaro mexeu num vespeiro, né? Um vespeiro, porque assim, ele não mexeu apenas com o Moro, ele mexeu com os admiradores do Moro, né? E que foram traídos com essa atitude do Bolsonaro. Ele mexeu com a PF, que a PF investiga, né? A PF tem provas, indícios. Né? E é muito zelosa da própria autonomia, né? A gente sempre falou, a PF é balcanizada, existe um lado de um lado, do outro, etc, etc. Existem brigas internas, mas todos eles defendem a autonomia da PF. Não, e olha, o Moro deu um recado, não foi uma fala institucional. Nós colocamos no site. Quando ele diz que a PF vai resistir a qualquer espécie de interferência política, ele está passando um recado ao Planalto, né? Claro. Então, assim, você tem o completo governo desmanchou, porque você não tem direção durante uma pandemia, economia derretendo e sem garantia que por exemplo, o tiro que o Guedes levou, aquela história daquele programa inexistente que foi anunciado numa coletiva, sem ele, vai de encontro ao que ele fala, inclusive, né? Mostra que não é que a situação na área econômica também está muito tranquila, né? Internamente. Não. Então, repetindo o que a gente já disse, num momento de extrema necessidade para o país, né? Nunca houve. É imprescindível que o Brasil tenha uma estratégia de enfrentamento da pandemia que não é a do Bolsonaro. Nesse ponto, ele provoca um dano irreversível. E, além disso, é preciso ter uma estratégia de salvação econômica. Não vai se salvar, ninguém vai se salvar desse buraco, mas tem de se sair, tem que ter uma perspectiva futura para o Brasil se reerguer. É imprescindível que se faça já esse projeto, um projeto para o país presente e futuro. E o Bolsonaro não pode estar no meio desse processo. Na questão política, que, digamos, ele não vai renunciar, pelo menos a gente imagina que não, neste momento, não seria do perfil, o que você tem é um centrão sendo cooptado, mas mesmo um centrão, como já demonstrou algumas vezes, não será, se acontecer, não será o primeiro impeachment, né? Será o terceiro. Sim. O centrão, ele também zela pela sua sobrevivência. O centrão é oportunista, então, assim, não é que ninguém conseguiu permanecer no governo, ou governar, né? Numa situação de crise, fragilizado,
com o Centrão. O Centrão vai ser o primeiro, serão os primeiros a pular do navio, os deputados. Claro, claro. Entendeu? O que eles vão aceitar? O que eles vão aceitar? Do NOx, essas siglas todas, se Bolsonaro vai ser enxotado daqui a 2 semanas. Enfim, então, essa é a questão. A renúncia, de fato, deveria ser o caminho, espero que seja, né? É o caminho mais apropriado. É o caminho mais apropriado. É algo que já teria, eu lembro, quando a gente soube da gravação do Michel Temer, por exemplo, a gente falou, esperemos que haja uma renúncia, isso vai evitar um desgaste desnecessário para o país, mas era nada perto do que ocorreu hoje, do que foi denunciado hoje. Até porque as investigações que ele tenta deter continuarão. E agora eu tendo a crer que com mais celeridade. Então, outros crimes, né, cometidos, seja pelos filhos, ou pelo próprio, virão à tona mais rapidamente. Claro. E não tem que passar pelo Congresso, porque o Congresso está lá para fazer barganha, porque é lento, porque não tem nada a ver com o Congresso isso daí. Tem que ir diretamente para o STF e para as pessoas, especificamente para os militares, que podem explicar para o Bolsonaro que não há saída possível. E que eu ainda prefiro que o convencimento, digamos assim, seja feito através do parlamento, com a retirada de todos os... Eu acho que os militares têm um papel importante. Não estou falando em golpe, não. Estou falando só em... Mas assim, eu acho que o país conta com instituições políticas suficientemente, apesar de tudo, suficientemente sólidas para que a coisa siga o caminho normal. Então, assim, já não tem muita base parlamentar, tira-se qualquer base parlamentar dele, a pressão popular, que neste momento está confinada, né, vai se manifestar de qualquer maneira, seja através de redes sociais, através de... o Bolsonaro derreteu, ele não existe mais. Então, a minha única questão com o Congresso é a lentidão do processo para tirá-lo do poder por meio de um impeachment. É muito lento. Então, como nós dissemos, como você escreveu antes e como a gente acabou de falar, a renúncia é o caminho mais recomendado, mais simples. Talvez a abertura de um processo de impeachment já olha, você tem aí o Bolsonaro a considerar a hipótese de pular fora. Você já tem ali aquela ação nas mãos do Celso de Mello. O Celso de Mello já fez consultas ao Alcolumbre e ao Rodrigo Maia manifestando-se, né, a respeito do pedido de impeachment, ou dos pedidos de impeachment que estão lá na Câmara. Então, este pode ser um fast track. O Celso de Mello, inclusive, vai encerrar sua carreira e encerraria sua carreira de uma maneira bastante digna, digamos assim, né? Se encaminhar a coisa nesse sentido. Então, pode haver, o que eu quero dizer é que pode haver, né, um caminho rápido, relativamente rápido, não tão rápido como... Não, está todo mundo matutando lá um meio de... Neste momento, eu tenho certeza que o Zuma está ligado em todos os gabinetes, porque estão tentando bolar uma maneira de forçar essa renúncia e de acelerar esse processo, porque, de fato, como disse o Moro, né, eu sinto muito de estar provocando esse caos no momento em que o Brasil precisa de um pouco de ordem. O Brasil precisa de ordem. O Moro, nos seus melhores momentos, é quando ele começa a frase "sinto muito", né? Como a gente o Lula sabe disso. O Lula sabe disso, né? Pro Moro é ótimo. O Moro é ótimo porque ele se desvestiu desse governo que vinha desgastando a imagem dele. Quando começou a se descobrir todos os possíveis crimes que estão na base aí da família. O Moro evita o desgaste de virar um fantoche, um ministro corporativo, né? O Moro também, se o STF julgar a suspeição dele no caso do Lula, este argumento o Gilmar Mendes não terá mais, de que se trata
de um ministro que, na verdade, fez tudo o que fez para se tornar o Bolsonaro, o Bolsonaro e ocupar o cargo que ocupava. Então assim, ainda que a suspeição seja o STF considere o Moro suspeito, eles não terão mais esse argumento, né? Então, criou-se aí uma questão institucional. Mas não dá para esperar até o dia 31. Tem que assumir o Mourão. Tem que assumir o Mourão, lógico. O Mourão ele foi eleito. O Mourão foi eleito. Ele tá esperando. Ele foi eleito para isso, né? Foi eleito para assumir num caso, numa emergência. Olha, já que você está falando em Mourão, eu acho que a gente pode terminar lembrando a frase dele, quase premonitória, né? Na semana passada. Tudo bem, Mourão? Tudo sob controle. Só não sabemos de quem. Agora a gente sabe um pouco melhor. Bom, o Bolsonaro Mourão. O Bolsonaro anunciou que falará na televisão a respeito da demissão do Moro e, obviamente, de tudo que o Moro disse. Vai ser, não vai colar. Não, e vai ser um panelaço, vai ser difícil ouvir o que ele está dizendo. Não vai. Exato. Não vai ser difícil ouvir o que ele está dizendo, não vai colar. E vai colar cada vez menos. Não, ele foi destruído, foi destruído, foi esmigalhado. Olha, eu espero que a coisa se resolva rapidamente. Agora, só um último comentário, Diogo, que é importante. Assim, nós, do Antagonista e da Cruzoé, jornalistas, fomos vilipendiados, né, ao longo de meses, né, desde que nós começamos a informar que o Moro estava sendo fritado pelo Bolsonaro, né? Disseram que isso era nós estávamos fazendo fofoca, que queríamos intrigar, né? Voltaram a carga na história de que a gente, de que a gente ganhava com isso, especulava com a notícia, né? Então, uma bobagem sem tamanho, uma picaretagem sem tamanho, estão divulgando vídeos, né? E a internet é um gabinete do ódio em ação, né? Que agora será investigado. E eu gostaria... Um gabinete do ódio que acabou motivando exatamente. O derretimento. Paradoxalmente, o gabinete do ódio acabou motivando tudo isso que está acontecendo e o derretimento do Bolsonaro. E eu queria deixar claro aqui, mais uma vez, porque parece que há um certo mal-entendido em relação a nós, que nós não defendemos inquérito inconstitucional porque nós fomos vítimas do inquérito constitucional, que, aliás, ainda continua lá no STF. Quando o Alexandre de Moraes acata o pedido do Aras e abre o inquérito, nós criticamos o fato de ser um inquérito sigiloso, porque não há nenhum motivo para que esse inquérito seja sigiloso, visto que as manifestações foram públicas e os comandantes também a gente sabe quem são. Então, assim, não é verdade. Sigiloso, a partir de agora, não tem mais nada, né? Porque nada, não é... O Bolsonaro foi exposto pelo Moro de uma maneira tão... Então, assim, nós não somos contra a liberdade de opinião e de expressão, não temos duas caras, dois pesos, duas medidas, muito pelo contrário. Gostaria muito que essas pessoas respeitassem a nossa história, a minha e de todos os jornalistas. É bom começar a respeitar um pouco, não significa que somos imunes a críticas, não é nada disso. Não. Agora, mas é óbvio que quando a gente publicava que havia um atrito, e havia um atrito sério entre o Moro e o Bolsonaro, isso correspondia à verdade e foi revelada hoje pelo próprio Moro, né? Ele falou o problema com o Bolsonaro começou no segundo semestre do ano passado, quando começaram as interferências no COAF, no pacote anticrime, na substituição do superintendente do Rio de Janeiro, e a pressão para que se substituísse o Valeixo. Quer dizer, ele abriu o jogo, ele contou exatamente o que nós já havíamos contado quase um ano atrás, né? Apurado.
Apurado, Apurado, evidente. Não é apurado. fofoca, não é Apurado. invenção. Não Eu gostaria de pedir às pessoas que nos odiassem pelos motivos certos, né? O motivo certo pode ser as nossas opiniões, né? Uhum. Os nossos erros. Ocorre, né? É. Agora, não nos odeiem, e aí eu acho que posso falar em nome da imprensa em geral, Uhum. pelos motivos certos, que são os fatos. É. Fato é fato. Versão oficial Uhum. quase nunca corresponde a fato. O próprio Moro, hoje, revelou, deu todo o percurso, itinerário, a cronologia, né? Mas lá atrás, né, ele disse que não tinha nada em entrevista, né? Isso inclusive ajudou a erodir Uhum. a nossa credibilidade. Uhum. Mas mesmo assim, a gente continuou firme, né? Bancando tudo aquilo que havíamos publicado. E está aí, revelou-se correto, verdadeiro, real. Então, assim, Em defesa de um princípio muito bom para o país também, né? A nossa defesa era por uma justiça independente, uma PF que pudesse investigar autonomamente, que não houvesse interferência de um presidente que, com uma canetada, pudesse manobrar uma investigação a favor dele, ou de seus filhos, ou de seus amigos. Então, acho que os princípios que guiaram o nosso jornalismo foram vingados. E é bom que isso aconteça. E nós falamos, eu acho que também é importante lembrar, porque de fato as pessoas esquecem. Nós falamos de uma posição muito, muito confortável, eu diria, porque desde o início nós defendemos a legitimidade do Bolsonaro se candidatar à presidência da República. Nós tratamos o Bolsonaro como um candidato legítimo. Algo que ele deixou de ser. Algo que ele deixou de ser. Nós demos apoio a ministros, achamos boas escolhas, os ministros que ele escolheu, não todos. Moro. Moro, né? Tereza Cristina, certo? Nós cobrimos com verdadeira isenção, né? Uhum. Em algum momento, por que nós fizemos isso? Até porque, em contraste com boa parte da imprensa, os bolsonaristas começaram a achar que nós éramos bolsonaristas. E nós nunca fomos bolsonaristas. Nós demos apenas, cobrimos de uma maneira equânime e reconhecendo a legitimidade de um político, né, ser candidato, como Bolsonaro, ser candidato à presidência da República. Né, e de que não era possível ter um criminoso querendo se refugiar no Palácio do Planalto. É importante que esse contexto também seja relembrado. Claro. Então, assim, nós sempre falamos de uma posição muito tranquila. E é por isso que nós somos muito atacados. Porque, como nós falamos de uma posição muito tranquila, porque a gente reconheceu a legitimidade do Bolsonaro naquele momento, né? Quando nós criticamos o Bolsonaro, nós passamos a ser atacados com uma virulência ainda maior. Porque você ser atacado por quem está no seu campo, digamos assim. Esse bando de canalhas imaginou que pudesse nos achacar, nos intimidar e que pudesse nos obrigar a mudar de opinião e renunciar a esses princípios dos quais nós falamos agora há pouco, para apoiar um governo que estava enfiando os pés pelas mãos e que agora, mais do que isso, é ilegítimo e precisa ser afastado do poder com urgência. Bom, agora vamos, daqui a pouco encavala com a fala do homem lá, vamos ver o que o... Pega a panela aí. O sujeito disse. Até mais tarde. Bom. Até mais tarde. Tchau. Tchau.